Continuamos com a nossa sequência didática dedicada à missão francesa e à Academia Brasileira. Já falamos sobre o contexto em que esses artistas vieram para o Brasil após a queda de Napoleão, os objetivos de Dom João VI ao chamá-los para modernizar não somente a arte, mas também a cultura, a ciência, a arquitetura e a educação. Falamos sobre os artistas portugueses que estavam no Brasil quando a missão francesa chegou, o primeiro diretor da academia, um português. Falamos sobre os artistas franceses dessa missão, os mais importantes deles. Então, estamos indo agora para a terceira parte de nossa aula, dedicada aos artistas viajantes, que no nosso livro, dentro do capítulo 16, Missão Artística Francesa e o Academicismo, estão contemplados aqui nesta seção Artistas Europeus Independentes da Missão Artística Francesa. Então, vamos a eles. Começo aqui então esse texto, tento não ler durante a aula para vocês lerem depois no arquivo no AVA, mas vamos lá. Em 1808, com a chegada de Dom João VI, se abrem os portos e começam a vir ao Brasil algumas expedições científicas. Então, as facilidades de acesso trazem ao país viajantes que descrevem o ambiente de então. O mais conhecido é Charles Darwin, que fica 4 meses no Brasil registrando suas impressões. A missão austríaca, que vem com a arquiduquesa Leopoldina, que já vimos pintada por Debré, que traz vários cientistas importantes, biólogos, zoólogos. Um barão russo, Van Langsdorff, tem uma expedição importantíssima também no Brasil, percorre 17 mil quilômetros, e é nessa expedição que morre, inclusive, um dos filhos de Tonnet, que já falei na aula passada, afogado no rio aqui em Goiás. Tonnet, o grande paisagista francês. Então, nesse contexto, a missão artística francesa não está integrada, porque eles se estabeleceram no país, são um grupo à parte. Desses artistas, então, que viajaram pelo Brasil, vamos começar com Rugendas, que é um dos mais importantes e suas ilustrações são conhecidas de todos. Mesmo que nós não saibamos quem foi o autor, elas fazem parte de nossa identidade. Acho muito impressionante essa foto de Rugendas. Por volta de 1850 já foi possível fotografá-lo, e aqui num autorretrato mais elegante, mais nobre. Rugendas, com 19 anos, já assina um contrato com o barão Langsdorff, o russo, que veio ao Brasil. Então, chega ao Brasil em 1822, em plena efervescência política com a independência, e viaja com Langsdorff, que é uma expedição muito acidentada. Langsdorff se diz que enlouquece durante a expedição. Quem continua com os registros e responsável por tudo é Hércules Florencio, de quem vamos falar também, ilustrador. Teria tido uma briga com Rugendas, que vai embora levando seus desenhos. Imagine que era viajar por esses interiores do Brasil por volta de 1820. Então, quando retorna para a Europa, Rugendas, baixa influência de Humboldt, decide se transformar numa espécie de ilustrador do Novo Mundo e volta ao Brasil, então, e vai viajar pelo Chile, pela Argentina, chega ao México, Peru, e suas ilustrações, seu trabalho é importante em todos esses países. Em todos os países por onde ele trabalhou, suas imagens se tornaram icônicas, parte da identidade do país. Então, quando volta ao Brasil, nessa segunda etapa de sua vida, retrata membros da família imperial, e vamos então a esses registros. Rugendas vai registrar aspectos muito tristes de nossa história, como por exemplo esta cena de um navio negreiro, onde estão retirando o cadáver de um homem, enquanto seus familiares choram, se lamentam, e a situação terrível da escravidão. Assim como aqui, castigo da palmatória, isso é tão cotidiano enquanto os negros são castigados, essa velha mulher espera ser castigada com a palmatória, os brancos conversam, cuidam das suas crianças, dos seus cachorrinhos. O cotidiano dos negros, capoeira, música, samba. Cenas do cotidiano do Rio de Janeiro chamam atenção para o Morro do Castelo, que já comentamos que foi arrasado no processo de urbanização do Rio de Janeiro no começo do século XX. E registros quase antropológicos com caráter científico da natureza, dos animais, das plantas, do cotidiano dos índios, aqui usando a palmeira para fazer pontes, para fazer uma pequena maloca. Então, o registro que esses ilustradores estão fazendo tem objetivos científicos, além de artísticos. Aqui também uma cena da interiorização da colonização. Então vemos esses índios nus, talvez recebendo aqui alguma bebida,
e colhendo frutas. Então, esse encontro dos índios com os brancos nesse início do nosso país, registrado por esses artistas viajantes. E então, já na segunda estadia dele no Brasil, retrato de Dom Pedro e de Teresa Cristina, sua esposa. Eu acho esses estudos muito incríveis, porque revelam um cotidiano e uma convivência. Como sempre digo, se não tivéssemos o registro desses artistas, não teríamos nenhum tipo de imagem para tornar nossa história mais real. Assim como essa história, esse retrato de Dom Pedro II aos 20 anos de idade, e temos aqui essa mistura de elementos neoclássicos com a natureza tropical, essa tentativa de traduzir essa realidade tão complexa, ao mesmo tempo monarquia, com ideais racionais do iluminismo e a natureza exuberante. Já falamos dessa dificuldade dos neoclássicos no Brasil. Como vocês sabem, eu cresci no Chile e sei por experiência própria da importância de Rugendas no Chile. Essas imagens que ele produziu lá fazem parte da identidade nacional chilena, assim como as que ele produziu no Brasil são importantes para nós. Essa cena, por exemplo, campestre, com essas árvores, esses álamos e a cordilheira ao fundo, e um huaço, que assim se chamam os camponeses chilenos, com essa lavandeira, essa imagem icônica que está em livros de história, em material didático. Rugendas é extremamente importante em toda a América Latina, em todos os países onde passou. Hércules Florence fez parte da expedição do barão von Langsdorff, que se conta que enlouqueceu durante essa viagem, e Hércules Florence ficou encarregado dos registros e levou essa expedição adiante. Foi nessa expedição também que morre afogado um dos filhos de Toné, no rio aqui em Goiás, já comentei na aula passada. E Hércules Florence é muito interessante porque, além desses registros fantásticos desses índios que ele encontrou ainda pelo Brasil, é considerado um dos inventores da fotografia, antes dos franceses. Então, vamos rapidamente a Hércules Florence. Chamo a atenção aqui para esses detalhes, onde fica registrada a extrema elegância desses índios. Apesar de estarem nus, a quantidade de enfeites e de pinturas altamente sofisticadas mostram como esse cotidiano é a expressão de uma cultura muito trabalhada. Detalhes aqui mostrando então a beleza e a elegância dos penteados, a variedade dos enfeites, e aqui a carta onde ele registra então esses elementos que depois vão compor a aquarela, na qual ele junta esses diferentes aspectos que ele está retratando enquanto escreve, faz o registro científico. Aqui, por exemplo, acho muito interessante essa maloca, onde estão chegando aqui os brancos, trazendo talvez tecidos para comerciar, e essas figuras colocadas nessa espécie de móvel onde estão sentadas, sugerindo talvez até que algo que gira. Então, Mundo Cruz, à beira do rio Tapajós. E aqui o registro científico, jararaca, pacu, gaviões, e a circular que ele, morando no interior de São Paulo, publica anunciando que descobriu a poligrafia, como ele denomina essa técnica que será a fotografia. Como o contexto local não tinha condições de favorecer o desenvolvimento dessa nova descoberta, ele imprime diplomas, rótulos de farmácia e coisas muito simples, não desenvolvendo então essa técnica fotográfica que ele chama de poligrafia. E para não parecer que isso é muito fake news, compartilho com vocês um link, o projeto Criadores, em inglês The Creators Project, onde se menciona, além de ser um designer, pintor, historiador, geógrafo e inventor da fotografia no Brasil, Florence foi também fundador do primeiro jornal de São Paulo, no interior do estado, e por aí vai. Então, link para quem tiver curiosidade, criador da fotografia Hércules Florence no Brasil por volta de 1830. Vamos para a última parte de nossa aula sobre Missão Francesa e Academia Brasileira. Já falamos sobre a vinda dos artistas franceses, os artistas portugueses que aqui estavam quando eles chegaram, o trabalho desses artistas franceses no Brasil e os artistas viajantes que vieram no contexto da abertura dos portos em 1808. E agora vamos falar do que é propriamente considerado a Academia Brasileira, o nosso romantismo.
coloco de capa um trabalho gráfico, uma aquarela sobre papel de Araújo Porto Alegre, um artista do qual vamos falar já, e que tem essa característica do romantismo de busca da própria identidade através da nossa paisagem, da nossa natureza. Então, é um belíssimo trabalho. Vamos falar sobre esse personagem, artista, escritor, arquiteto Araújo Porto Alegre, que merece o destaque aqui já desde o início. Gosto de mostrar, de iniciar com essa escultura de Chaves Pinheiro, que foi aluno de Marc Ferrez, um dos artistas que veio com a missão francesa. Essa alegoria do Império Brasileiro reflete todo esse ecletismo desse momento. Então, temos aqui uma idealização da anatomia, da figura humana, que obedece a um padrão neoclássico, o indigenismo, que é uma das características do romantismo, a busca da própria identidade, da própria raiz cultural, mas também, no caso, a questão do império, que nos remete ao absolutismo e à monarquia, que já é um contexto completamente diferente, tanto do neoclassicismo quanto do romantismo. Então, nessa obra, de algum modo, está sintetizado o ecletismo da nossa academia. Temos aqui características do romantismo, do neoclassicismo e até da monarquia, ao ser uma alegoria do Império Brasileiro, e constar aqui o brasão do Império e esse cetro que não tem nada de indígena. Então, Chaves Pinheiro faz também aqui uma escultura em homenagem a Dom Pedro II, que nesse momento é o grande incentivador da academia. Pode-se dizer que é um projeto de Dom Pedro II, o trabalho desses artistas, criando esses ícones da nossa história, da nossa identidade. Chegamos então a Félix Émile Tonnet, filho do Nicole Tonnet, que veio com a missão francesa. Já falamos desse retrato, é o retrato feito pelo pai do artista. E Tonnet, filho, será, por exemplo, mestre, amigo pessoal, preceptor de Dom Pedro, quando Dom Pedro era jovem. E sempre gosto de acentuar a importância dessas figuras, tanto da missão francesa quanto seus filhos, desse contexto, na criação do nosso país. Certo? Esses grandes artistas estão, de algum modo, entranhados na nossa história, o que fica, a meu ver, muito evidente nesse belo e feliz retrato de Dom Pedro II, aos 12 anos de idade, vestindo o uniforme imperial de gala. Então, aí está. Félix, em 1835, foi nomeado professor de desenho de francês do jovem Dom Pedro II e de suas irmãs. Será também o primeiro diretor da academia, após a ida de seu pai para a Europa. Então, Félix Émile Tonnet tem essa enorme importância também no contexto da academia. Esse trabalho já foi questão de vestibular, mata reduzida a carvão, e vemos aqui quase que dividido ao meio aqui a destruição ambiental, a fumaça e a seca, e as fontes ainda preservadas aqui no meio da mata. E isso nos lembra todo o trabalho de reflorestamento da floresta da Tijuca, promovido por Dom Pedro II, ao justamente começarem a secar as nascentes que abasteciam o Rio de Janeiro. Então, nos vestibulares onde esta obra foi citada, comentada e questionada, faz-se alusão à questão ambiental. E esse é um belíssimo quadro, paisagem histórica de um desembarque no Largo do Paço. Já falamos sobre o Paço Imperial e eu discordo desse nome. É um desembarque. Para mim me parece mais um embarque. Se vemos essas moças aqui elegantes, prontas para aparentemente embarcar e sendo carregados aqui essas bagagens e toda essa multidão assistindo, me parece muito mais um embarque do que um desembarque. Temos essa figura testemunhando a cena desde o alto, a luz de um amanhecer que bate bem lateralmente aqui na cena. Então, como gosto de dizer, se não fossem esses registros feitos por esses artistas do passado, não teríamos a menor ideia do que era o cotidiano, do que era a vida no nosso país de antigamente. Então está a paisagem histórica de Félix Tonnet. Augusto Müller chegou ao Brasil jovem, é alemão, mas cresceu e estudou no Brasil, foi discípulo de Debré. E aqui está, então, o seu retrato da baronesa de Vassouras, novamente esse registro da nossa história, da nossa identidade, e é um belíssimo retrato, já traduzindo aqui o interesse pela própria paisagem, além, claro, da riqueza do personagem. Agostinho José da Mota é brasileiro, nasceu no Brasil, foi aluno da AIBA, aluno desses grandes franceses,
criou, por sua vez, foi professor de outros artistas e viajou, ganhou prêmio de viagem para a Europa e vai traduzir em suas obras esse interesse pela nossa natureza, pelas nossas flores, nossos frutos, nossa paisagem. Enfrentou dificuldade no fim da vida, o que não é raro entre artistas. E aí está, então, como já disse, nossas frutas, nossa paisagem, essa busca pela identidade e pelas características da nossa nação. José dos Reis Carvalho é um cearense, pintor, desenhista e professor brasileiro. Ingressa na primeira turma do curso de pintura de Debré. Então, foi aluno de Debré. E esse trabalho, Natureza Morta com estatueta de Dom Pedro I, é muito interessante porque, apesar de ser uma natureza morta normalmente feita no interior, ela estaria localizada numa paisagem, apesar desse fundo ocre marrom. Então há toda uma atmosfera envolvendo a cena de grande riqueza. Eu sempre menciono para os alunos, para eles imaginarem o que seria ter essa obra em casa, ser dono dessa obra, a riqueza que significa essa representação com essa delicadeza, essa profundidade. E chama atenção nessa obra, além da riqueza da própria cena, da beleza da natureza morta, para a presença então de Dom Pedro I, que dá essa característica histórica e política nacionalista ao que seria apenas uma natureza morta. Temos aí então a beleza das texturas e da cena desse aluno de Debré. Chegamos a Manuel de Araújo Porto Alegre, com outra paisagem de mata brasileira. Tem muito texto aqui sobre ele, que fica no AVA para vocês, mas Araújo Porto Alegre é um personagem de uma riqueza cultural e criativa enorme na nossa história. Pintor, escritor, arquiteto, diplomata e professor. Frequentou as aulas do grande Jean de Montigny, arquiteto, e de Debré, de quem se tornou discípulo e amigo. Quando Debré volta para a França, leva junto Araújo Porto Alegre. Na Europa lança revistas e tem um trabalho de agitação cultural promovendo a cultura brasileira enorme. É considerado o criador, o marco inicial da caricatura no Brasil. Vou mostrar a primeira caricatura, considerada a primeira caricatura publicada no Brasil. Quando volta então ao Brasil, é o diretor da AIBA por vários anos, da Escola Imperial de Belas Artes. Aqui está ele retratado por Ferdinand Krumholz, um artista alemão. Como já disse, há muito texto. Aqui é com relação à valorização que Dom Pedro II fez da academia, que é o momento de maior florescimento dessa escola. E na reforma que Araújo Porto Alegre faz quando assume a academia, estamos no contexto da Revolução Industrial. E como já dissemos, a academia, nesse momento, não é somente arte, inclui os ofícios. Então, Araújo Porto Alegre, no seu discurso de posse, deixa claro suas intenções, que essa missão será de uma ordem mais modesta, porém mais útil. Antes do artista deve se preparar o artífice, assim como antes desse já deve existir o artesão. As novas aulas que o governo imperial oferece nesta reforma vão abrir uma nova época para a indústria brasileira. Então, personagem da maior lucidez, da maior importância, artista, escritor, arquiteto, diplomata, fundador do Instituto Histórico Geográfico, Araújo Porto Alegre merece toda a nossa consideração. Mostro essa diferença entre uma foto que eu tirei do quadro, que está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e as reproduções que a gente encontra nos livros e na internet, sempre chamando a atenção para a delicadeza muito maior quando estamos diante da obra original. Na reprodução perdemos a textura, a delicadeza dos meios tons, todos os tecidos, as diferentes texturas, o próprio cabelo. Então chama a atenção aqui, que dá até para ver o brilho da textura da tela, para essa diferença sempre entre uma obra original e uma reprodução, porque essas obras estão guardadas nos museus, às vezes durante séculos, porque o original tem sempre um outro sentido. Já mostramos essa obra quando inauguramos aqui a nossa aula sobre Academia Brasileira, plena de sentido romântico, busca da nossa identidade, busca da nossa alma através da paisagem. Como um bom discípulo de Debré, faz as suas viagens documentando diferentes aspectos da vida no interior do país. Isso é muito curioso, religiosos trabalhando com um grupo de pessoas na mata, mas é uma espécie de maloca criada, construída no interior do oco de uma árvore. Chamou-lhe a atenção, e aqui registrado o trabalho desses religiosos com os nativos.
Essa, então, é considerada a primeira caricatura impressa no Brasil. E é curioso porque apresentava Justiniano José da Rocha, diretor de um jornal, Correio Oficial, recebendo um saco de dinheiro do governo. Então é o governo corrompendo a imprensa. Os problemas são seculares e já estão denunciados pela imprensa. É curiosa, há uma certa contradição, porque ao mesmo tempo que critica a imprensa, é a própria imprensa fazendo a crítica. Então há um sentido aqui crítico da charge de Araújo Porto Alegre que merece ser valorizado, apesar de ser uma crítica da própria imprensa. Característica do romantismo: a paisagem em uma caverna transformada em entidades como se fossem anjos e figuras místicas. Então temos em Araújo Porto Alegre novamente o ecletismo, porque ao fazer um retrato de Dom Pedro I, obviamente está buscando o elemento do neoclassicismo, na pureza da linha, na referência à cultura, ao trabalho, nos elementos da arquitetura com referência ao greco-romano. Então temos elementos do neoclassicismo, do romantismo, na caverna que vimos anteriormente, é o ecletismo da nossa academia. E aqui alguns registros de obras de arquitetura desse grande personagem, Araújo Porto Alegre. Aqui uma espécie de parêntese ou uma marca para a gente entrar em artistas muito importantes, considerados então os exemplos mais puros do nosso romantismo. Teve uma feição palaciana e contida, apesar da forte carga neoclássica, logo se mesclou realismo, simbolismo e outras escolas em uma síntese eclética que vigorou até os primeiros anos do século XX. Em termos ideológicos, a pintura do nosso romantismo girou principalmente em torno do movimento nacionalista, orquestrado pelo imperador Dom Pedro II, ciente dos problemas oriundos da falta de unidade cultural num país tão vasto. Então, já falamos sobre todos esses aspectos, o texto segue para o Ava. Vitor Meirelles, desses artistas, é o que eu gosto mais. E não é à toa que no pátio do colégio temos aquele alto relevo da Batalha dos Guararapes, que é um registro histórico do início da formação do Exército Brasileiro com a União das Três Raças, como vocês bem sabem. Vamos lá. Então, se especializou no gênero da pintura histórica, ganhou o prêmio de viagem ao exterior, lá pinta a primeira missa do Brasil. Quando volta, torna-se um dos pintores preferidos de Dom Pedro II, incluindo-se nesse programa de alinhamento de criação de uma imagem do Brasil através de símbolos visuais. Também foi alvo de críticas, atacado pelos modernistas. Vamos às obras. Gosto sempre de mostrar um esboço. Muitas vezes o desenho tem mais vida que a obra acabada, por conta de sua espontaneidade. É de Florianópolis, naquele tempo chamado de Desterro, e quando temos tempo gosto de comentar e de mostrar obras de diferentes artistas, comparando, porque temos as obras de Tonet, que vocês se lembram daquelas paisagens do Rio de Janeiro com extrema delicadeza, ao lado das quais as obras de Vitor Meirelles são simples, geométricas, mas tem uma beleza. Como já disse, Vitor Meirelles é um dos pintores que eu amo nesse grupo de artistas da nossa academia, e chama a atenção então por o silêncio e a beleza dessas montanhas azuis. Aqui é muito inspirado em Tonet, esses pequenos personagens, mas gosto desse pátio silencioso, quase pintura abstrata, esse piso de diferentes tons, mas essa solidão, esse silêncio é a poesia de Vitor Meirelles. Vitor Meirelles é um poeta da imagem, um artista. Com esse trabalho ganha o prêmio de viagem à Europa. E eu sempre comento em sala da contradição dessa mistura da característica do barroco, tema religioso, com a estética neoclássica, na idealização da anatomia. Então temos aqui a questão neoclássica do contorno, das curvas, a idealização da anatomia, mas isso incluído num tema religioso, que é São João Batista no cárcere. E sempre chamo a atenção para meus alunos que esse São João Batista tão limpo e com esse gesto tão elegante, parece estar mais preocupado com o seu cabelo e pensando, oh meu Deus, e agora? Eu estou tão feio. Não tem nenhuma força dramática. É tudo absolutamente limpo, liso, artificial. É o problema do ecletismo. Quando juntamos, então, uma temática religiosa com uma estética neoclássica e tudo fica meio perdido nessa mistura. Mas ganha o prêmio de viagem à Europa, lá produz essas obras de, novamente, conteúdo neoclássico, é um tema mitológico, um fauno com uma ninfa, mas a estética
ainda é um tanto misturada com outros elementos, e chama atenção aqui para um detalhe que o próprio Araújo Porto Alegre, que era diretor da academia, reclama na correspondência com Vitor Meirelles a questão da anatomia, há uma simplificação geométrica, algumas poses que são artificiais. Então vamos ver esse tipo de problemas refletidos em várias obras de Vitor Meirelles. Apesar disso, tem a sua beleza, a sua poesia, é o trabalho de um estudante ainda em Paris. Vai fazer em Paris cópia da Jangada da Medusa, obra plenamente romântica de Géricault. Então ele está na Europa assimilando essa força do romantismo, mas na realidade está a serviço desse projeto palaciano, como já mencionamos, de Dom Pedro II, de dar uma feição ao país. Então a primeira missa do Brasil chama atenção aqui para a mesma carência de estudo anatômico, aquela coxa que vimos, da qual o Araújo Porto Alegre já reclamou, de algum modo se mantém aqui esse fator, essa representação um pouco esquemática e não naturalista. É inegável que essa obra faz parte da nossa base cultural, da nossa iconografia, da nossa identidade, baseada nas cartas de Pero Vaz de Caminha, onde se menciona já o interesse dos índios e como eram pacíficos. Então, há valores históricos, mas também estéticos e artísticos na riqueza dessa paisagem e na qualidade da pintura e da técnica. Volta ao Brasil então e faz retratos do rei e de Dona Teresa Cristina. O nosso indigenismo neoclássico, novamente o ecletismo do tema indígena, mas a estética neoclássica, a verdadeira obsessão aqui é o contorno. Então temos essa obra um tanto artificial, porque busca o efeito estético dentro de um drama indigenista. Estudo, então, estamos chegando na Batalha dos Guararapes, há vários estudos, às vezes eu acho que os estudos são mais vivos do que a obra terminada. E aí está ela, onde temos a ideia, o conceito da junção das três raças, onde temos o branco, o índio representado aqui com essa pena, e o negro, aqui está ele, em luta contra os holandeses. As obras de Vitor Meirelles, quando as vemos ao vivo, são extremamente poéticas. As paisagens e os detalhes sempre têm uma atmosfera que são muito vivos. Na velhice, é interessante também comentar isso, Vitor Meirelles, por ter permanecido fiel à monarquia, de algum modo é alijado, perde seu cargo na academia e fica esquecido. Para sobreviver, ele faz o que se chamavam na época panoramas. São pinturas de 360 graus que passam por um buraco feito numa superfície e então uma espécie de precursor do cinema. Em sala de aula eu vou mostrando isso para vocês. E ele faz então panoramas históricos e panoramas da cidade do Rio de Janeiro, do qual restam alguns fragmentos. Então esse, por exemplo, é um fragmento do panorama do Rio de Janeiro, mostrando o Morro do Castelo, do qual já falamos que não existe mais, porque foi arrasado. Então, esses panoramas incluem também o descobrimento do Brasil, onde ele vai mostrando a chegada de Pedro Álvares Cabral, o desembarque, a primeira missa, a interiorização pelo país. Como já disse, isso era passado, então, num cilindro gigantesco e que tinha um buraco no meio onde a gente ia vendo a cena passar. Cobrava ingresso para isso, montou um grande circo, uma grande tenda numa praça no centro do Rio de Janeiro, que a fiscalização da época mandou ele tirar, morre pobre. A diferença de Pedro Américo, que de algum modo passa a apoiar a República, faz encomendas para a República e sobrevive ainda em condições bem melhores do que Vitor Meirelles. Pedro Américo, então, foi romancista, poeta, cientista, teórico da arte, político, professor, é um homem também multifacetado, assim como Araújo Porto Alegre, dedicado também à ciência, quando vai à Europa estuda, faz cursos na área científica. Também para as vanguardas se tornou um dos símbolos do que era criticado como academia, conservador, elitista, mas, assim como Vitor Meirelles, tem seus méritos, porque participou da criação do novo sistema de símbolos para um país emergente, que era o Brasil. Estudos acadêmicos sempre é a base da academia, o estudo da anatomia idealizada. Esse trabalho ele dá de presente para Dom Pedro, que recusa, seria a Carioca. Talvez uma alegoria do nascimento do Rio da Carioca. E, claro, é recusado
pelo erotismo, provavelmente, chama atenção para o exagero dessa perna, e então isso para mim já é reflexo desse artificialismo de Pedro Américo. Homenagem aqui ao Conde D, na Batalha de Campo Grande, novamente chama atenção para o exagero dos gestos, que transformam a pintura numa espécie de ilustração, meio história em quadrinho, artificial, apelativo. Retrato de Dom Pedro II. Novamente um trabalho que eu considero prejudicado pela mistura de um tema religioso, que pertenceria ao barroco, com a estética neoclássica. Então temos aqui novamente a obsessão pelo contorno, e chama atenção novamente para esse artificialismo de Pedro Américo, quando coloca essa cítara, esse instrumento musical caindo, como se estivesse em movimento, algo que normalmente não se representa em pintura, e chama atenção para o artificialismo dessa anatomia. Então são questões que fazem a arte de Pedro Américo ser muito descritiva e perder o sentido poético. Porém, quando nos deparamos com o original desse, essa foto eu tirei para evitar o reflexo, uma qualidade pictórica notável. A pintura de Pedro Américo parece que tem relevo, que a gente poderia passar a mão e sentir as diferentes texturas, e é tudo absolutamente liso, pura pintura. Alegoria da Noite, novamente aqui o artificialismo de Pedro Américo, quando bota o brilho dessas luzes, e no erotismo um pouco apelativo da figura, e no rosto tão datado, com essa expressão. Pedro Américo. Esse trabalho foi escondido durante muito tempo, não era palatável ao gosto da época, esse Tiradentes esquartejado, com analogias com Jesus muito evidentes. Famosíssimo Grito do Ipiranga, que se diz que teria sido inspirado numa obra de um artista acadêmico francês. Naquele momento não era raro haver esse tipo de referências, mas sem dúvida há uma inspiração na Batalha de Friedland de Meissonier, na composição idealizadíssima do nosso Grito do Ipiranga. É a construção desses momentos históricos, símbolos. E chegamos então ao último artista do qual vamos falar na nossa academia, o realista Almeida Júnior. Já estamos avançando, não é mais neoclássico nem romântico, estamos caminhando em direção ao realismo. Então, Almeida Júnior também vai estudar na Europa, foi aluno de Vitor Meirelles, provavelmente de Pedro Américo também. Estamos então nessa linha dos franceses para Vitor Meirelles, que foi aluno dos franceses, e agora já os alunos dos nossos brasileiros. Trabalha então na Europa, ganha prêmio, e quando retorna vai morar em São Paulo, não fica no Rio de Janeiro, que era a capital, o que é um indício do nacionalismo e do amor à própria terra de Almeida Júnior. Ainda em Itu, é natural de Itu, interior de São Paulo, ele é protegido e estimulado por um padre. Então, em Itu faz algumas obras de caráter religioso. Quando vai para a Europa, faz o famoso Derrubador de Matas, que se diz que não, a falta de modelos brasileiros usa uns modelos das colônias francesas, do Tahiti. Então, as referências nacionais aqui estão, de algum modo, artificializadas, mas a ideia dele é fazer uma arte nacional. Chama atenção aqui para a textura, que já é um dos elementos que vamos ver na pintura do realismo, que eu chamo de colocar o pé no chão. Já falamos disso no início, quando mencionamos que a arte neoclássica é uma arte idealizada, no céu, de Apolo. No romantismo começamos a descer para os problemas políticos, a busca da paisagem, e no realismo então chegamos ao chão, e o chão na pintura é a própria pintura. Questões um pouco abstratas, mas vamos tratá-las com mais calma mais à frente. É a questão da própria linguagem. A tela deixa de ser uma espécie de janela transparente e passa a ter textura. Para acentuar o senso de realidade, ela própria traduz a textura e a vitalidade da terra, da pedra, dos elementos naturais. Então a pintura, como já disse, deixa de ser uma espécie de janela transparente e passa a ter realidade por si mesma. O realismo começa a tratar a pintura como linguagem, de um modo que vai avançar até a arte abstrata, onde já nem se busca a representação, e sim a tela é algo por si mesma. Elementos aqui do simbolismo, escola que ainda vamos ver. Para mim, essa obra, muito claramente, ela nos induz a pensar de que Jesus aqui, a fuga para o Egito, é uma espécie de luz que atravessou o véu da matéria, refletido também aqui na água, onde o cavalo bebe. Simbolismo, obras para serem lidas na sua simbologia, né? Então,
delicadeza também muito própria da pintura simbolista, essa luz tão ligada também ao romantismo. E aqui o humor de uma figura que parece estar rompendo a própria superfície da tela. Esse é o trabalho mais famoso de Almeida Júnior, O Descanso da Modelo. Nas minhas aulas chamo muito a atenção para a qualidade afetiva desse trabalho. Almeida Júnior não pinta a modelo no seu momento de posar, no seu momento idealizado. Ele faz a modelo justamente no seu momento de descanso, onde está tocando aqui uma música, talvez nessa partitura tem até a música que é a trilha sonora da cena, e o pintor então descansando, fumando um cigarro, bate palmas. Isso para mim é uma característica muito própria, talvez ainda, do nosso caráter, sempre considerado cordial e afetivo. Então faz parte do nacionalismo de Almeida Júnior valorizar esse momento cotidiano de relaxamento, de cordialidade, e não o momento idealizado, o momento cristalizado da pose da modelo. Puramente realista, os tons de terra, no desalinhado do cabelo, na pouca idealização do retrato, são qualidades do realismo. Caipiras negaciando, estão caçando na mata. E aqui a gente vê o realismo de Almeida Júnior, o pé no chão, intensa representação desse momento onde essa mão encosta pedindo silêncio, vamos esperar, qualidade do realismo de Almeida Júnior. E aqui o chamado realismo burguês. O nosso realismo tem também essa qualidade de refletir os valores do positivismo, com a cultura, música, literatura, educação, nessa casa de porta aberta, onde há o conforto burguês. Então, todo um contexto histórico, além do contexto popular, que já vimos nos Caipiras Negaciando, que vamos ver em outros trabalhos, há também o elogio à vida burguesa e à estabilidade da República, como nessa mulher lendo, chama-se Leitura, interior de São Paulo, essa paisagem em paz, e se diz que aqui seria onde o próprio Almeida Júnior estaria sentado, esse seria o capote que ele usava quando saía para pintar ao ar livre, e temos, claro, a modernidade da mulher que já sabe ler. E aqui chegamos então ao realismo pé no chão. Poderia-se falar aqui de Monteiro Lobato, com o caipira típico de Monteiro Lobato, o Jeca Tatu. Poderíamos falar muito sobre as carências brasileiras, essa natureza tão crua. Em anos passados elaboramos muito esses conteúdos com várias referências bibliográficas. Aqui vamos apenas falar então dessa busca por nosso próprio chão, característica do realismo, nossa base cultural. Como nesse caso também a amolação interrompida, ele está dizendo já vou, estava amolando o machado, um momento instantâneo. Recado difícil, pintura de gênero, assim que se chama esse tipo de representação do cotidiano. Aqui novamente a modelo chegando e o pintor avaliando o que será ela posando daqui a pouco. Aqui chega com uma parente para olhar a honestidade do negócio. Novamente aqui um certo humor, é justamente o momento em que é interrompida o trabalho do artista, a modelo tem que se vestir rapidamente porque alguém bateu na porta, ou inoportuno, esse caráter afetivo, um tanto humorístico às vezes de Almeida Júnior. E esse é um dos trabalhos mais importantes desse artista, O Violeiro, um momento musical. Ele tem muita relação com música, desde o descanso da modelo até aquela família burguesa, essa ideia da cultura e a música fazendo parte da cultura está muito presente em Almeida Júnior. A paisagem, gosto de mostrar esse trabalho aparentemente sem tema, mas isso é o romantismo. Já não estamos falando de mitologia, nem de religião, nem de ideais patrióticos mais heróicos, é apenas o seu quintal. Essa busca por nossa identidade é o caminho que o romantismo vai nos levando adiante e que vai chegar então ao realismo. Começa pela paisagem. E o último trabalho que mostro para vocês então nessa longa aula, Saudade. Chama-se sempre a atenção para esse cinza, que sequer é uma paisagem, é quase que um estado de espírito, não é nem chuva, nem nada, é apenas uma cor. E quando vemos esse trabalho na Pinacoteca de São Paulo, é impossível não admirar a luz que brilha nessa lágrima, porque ela tem relevo. E então, quando observamos de longe, tem um toque de luz ali, que é a profunda tristeza da saudade.